Vamos ver aqui, fazendo um teste. Bem, vamos ver aqui. Fazendo teste, vamos ver. Pá! Beleza! Boa noite, pessoal. Estou aqui. Como vão vocês? Boa noite. Teste. Tudo bem? Estamos aqui para falar com o Edson do RPG Brasil. Hoje eu estou tentando fazer pela plataforma do StreamYard, tá, pessoal? Tenha um pouquinho de paciência. Assim que o Edson der o ok aqui, ele está ajustando a câmera dele, aí ele entra para conversar com a gente, tá? Aí a gente manda os nossos aviõezinhos e começa o nosso papo. Então, boa noite a todos. Edson, eu já estou te vendo aqui na câmera, não começou a transmitir ainda, tá? Vamos lá, pessoal. Quem puder mandar os aviõezinhos para ajudar. Posso adicionar você, Edson? Eu tô te vendo. Eu não tô te ouvindo. Você tá aparecendo agora. Tô aparecendo, mas você tá me ouvindo estamos agora? Estamos te escutando sim. Tá me ouvindo bem? Olha aí, ó. Estamos vendo você, bem de cima, mas estamos vendo você. A câmera tá deitada para vocês? Ela está deitada pra gente. Pois é, isso que eu não consegui resolver, porque eu tô usando a câmera da webcam aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mudar a orientação dela aqui. Certo. Que eu acho que não vai ter tanto problema assim. Vamos. Aê! Muito bem. Beleza, diminuiu meu cenário aqui, mas acho que dá para a gente conversar. Sim. Vamos lá, Só né? dar uma ajustadinha. A minha segunda vez, na verdade, usando aqui o StreamYard, né? Aham. Então, pessoal, por favor, quem puder mandar os aviõezinhos aí para ajudar a gente. Já estamos ao vivo já? Já estamos ao vivo. Então, beleza. Vivo. Show de bola. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Então, gente, a gente está aqui com o Edson do RPG Brasil, tá? O canal dele é multimídia mesmo, tá? Ele tem canal no YouTube, tem no Instagram, ele trabalha com eventos, ele tem uma míriade de projetos, ele tem até mesmo um cenário de RPG, que é o Era, que ele existe desde 1997, é isso, não é mesmo, Edson? Isso mesmo. Então, ele faz eventos e muito mais. Ele é um explorador da magia selvagem, né, Edson? Isso aí. Muito obrigado por participar aqui com a gente da Toca do Aventureiro. Por favor, seja bem-vindo, se apresente. Eu que agradeço o convite, primeiramente, Marcos.
Bem, é o que você já falou, né? Eu sou explorador do universo selvagem há muito tempo, né? Sou jogador de RPG desde os primórdios lá do RPG. Lá, se eu não me engano, eu conheci o RPG em 93, mais ou menos. O que me levou exatamente para o RPG foi o jogo Hero Quest, né? Que na verdade não é um RPG, ele é um board game, né? Mas ele é uma porta de entrada para muita gente da minha época entrar no RPG. Então, como você disse, eu sou um nerd de carteirinha, né? Então, além da RPG Brasil, eu tenho projetos com livros HQs e RPG, que é um outro Instagram ali, onde eu mostro alguns livros, quadrinhos, e também o canal do YouTube, onde a gente mistura tudo. A gente tem lá, fala sobre filme, fala sobre RPG, fala sobre livros, né? Então, multiplataforma aí, igual você falou. Vamos lá. Eu tô tendo um probleminha aqui que eu não tô conseguindo ver os comentários. Eu tô tendo que colocar numa outra tela. Pessoal, peço que vocês tenham paciência comigo, tá? Então. Bom, Edson, vamos lá. Pessoal, a nossa entrevista vai ter alguns elementos aqui novos, né? Porque como o Edson, ele é um nerd de carteirinha, né? RPGista, a gente vai entrar nesse fator e aí eu também propus para ele uma brincadeira que a gente vai mostrar aqui para cada um 3 títulos para ver se o outro conhece e ver se convence o outro a ler, certo, Edson? Bacana, bem legal. Mas vamos começar. Conta aí pra gente como é que foi essa sua jornada, como que começou o garoto que gostava de fantasia RPG e criou essa plataforma multimídia. Eu particularmente eu percebo uma grande paixão quando você faz os seus vídeos sobre qualquer coisa que tem a ver com o Robert Howard no seu canal no YouTube. Então conta pra gente, por favor. Bem, vamos lá. Tudo começou. Eu brinco que quando eu converso com alguém e falo sobre RPG, eu falo que eu jogo RPG desde antes de conhecer RPG. Porque quando eu brincava, eu tinha alguns bonequinhos, né? E eu formava grupos desses bonequinhos. E cada um tinha sua personalidade. E praticamente eu desenhava uma ficha daquele personagem sem saber o que era RPG. E logo em seguida comecei a virar adolescente, aí começou a surgir jogar videogame, comecei a conhecer fitas que eram baseadas em RPG e era o único RPG que eu conhecia. E o termo RPG vinha do videogame e pronto, acabou. Achava que era aquilo ali. Sim. Até que um dia, né, eu já colecionava quadrinhos nessa época, e eu vi propaganda ali do Hero Quest, que também passava na TV. Eu me encantei por aquele jogo, né? Porque eu vi que é uma oportunidade de você tirar o jogo de videogame que eu jogava e trazer para um analógico ali, onde eu pudesse jogar em mesa e tudo mais. Só que o jogo era bem caro na época, né? Então eu fiquei em cima do meu pai. O que você quer ganhar de presente? Eu quero Hero Quest. Aí passava o Dia das Crianças, aniversário. O que você quer? Hero Quest. Até que meu pai me levou na papelaria e falou: é isso aqui que você quer? E aí foi lá e compramos o Hero Quest. Basicamente, quando comprou o Hero Quest, juntou minha mãe, minha mãe também é uma nerd de carteirinha, tá? Porque ela sempre jogou videogame comigo, jogava Hero Quest comigo, já jogou RPG comigo. E hoje em dia ela assiste as séries, eu indico pra ela The Walking Dead, essas coisas, e ela assiste, ela tem 80 anos, pra vocês terem uma ideia, tá? Nossa. E assim jogava minha mãe, meu irmão, eu e mais 2 amigos, o Hero Quest. E logo no início ali do Hero Quest, eu estava na igreja e eu conversei com um amigo meu lá da igreja e falei, cara, eu comprei um jogo que simula um RPG. E aí ele falou, cara, me convidaram para jogar esse tal de RPG. Aí eu falei, uai, como assim? Aí ele falou, não, é um jogo assim, tal. Você quer jogar? Eu vou falar com o cara ali que me convidou. E era o mestre. Na verdade, é meu amigo hoje em dia. Né? Um abraço aí pro Lorival, se ele estiver assistindo. Só que ele é 4 anos mais velho do que eu. E nessa época eu tinha uns 13, 14 anos. Então você imagina, 4 anos mais velho é uma pessoa muito mais velha para aquela época, né? Então eu olhava para ele, eu não tinha nem conversava com ele, porque era um cara que já tinha 18 anos e eu moleque de 14. E aí esse amigo meu foi lá e pediu pro Lorival se eu podia jogar. O Lorival só lá da frente fez assim para mim, beleza. E a gente começou a jogar na igreja o tal do RPG, que na verdade era o RPG mesmo, que era o Dungeons and Dragons, que ainda era aquela caixa vermelha, mas o Lorival não tinha caixa. Segunda edição já ou não? Acho que é a segunda edição, se não me engano. Foi pouco antes de lançar o Advanced Dungeons and Dragons, né?
Uhum. Agora eu não sei se ele é a primeira edição e o Advance é considerado a segunda, eu buguei um pouquinho aqui agora. Certo. Mas enfim, ele jogava, mas ele jogava em Belo Horizonte, ele fazia faculdade lá com os amigos, e ele não tinha os livros, ele trazia as coisas da cabeça dele. E a gente jogava, fazia as fichas ali com o que ele ensinava, e era uma loucura, assim, sem livro, sem nada, era muito divertido. E a partir daquele momento apaixonei por RPG, e aí eu comecei fui ficando mais velho, eu escrevia, sempre gostei de escrever, sempre gostei muito de artes, né? E aí desenvolvi minhas próprias histórias, comecei a mestrar, e dali para frente não parei mais. Até que em 2008 eu criei o site da RPG Brasil, que era para ser hospedagem do cenário de Era, né? Que eu já tinha desenvolvido, ele já tinha 10 anos ali mais ou menos. E aí que surgiu o site da RPG Brasil. Só que acabou esse site expandindo para outros fatores, né? Tem o cenário de Era, tem o sistema, tem diversas outras coisas no site. E aí o site está desde 2008. Muita coisa. É muito tempo escrevendo, mexendo com material, né? E é basicamente isso, a trajetória. Né? Tá me escutando? Tô. Ah, tá. Tô te escutando. Então, inclusive tem o cartaz também lá, né? E isso. Deixa eu te perguntar, quando você pegou o HeroQuest, você já conseguiu aquela versão que já vinha o extra, que vinha o druida no meio ou não? Não, o druida, na verdade, eu acho que ele foi... O que aconteceu? O HeroQuest ele lançou a caixa básica, né? Que era o bárbaro, o mago, o elfo e o anão. Depois ele lançou no Brasil 2 extensões, que foi a Armadilhas em Keller's Keep e o Retorno de Witchward. Só que eles não vinham com personagens extras. Lá fora eu sei que teve mais expansões que não saíram aqui no Brasil. E depois a Dragão Brasil lançou alguns personagens extras ali que você recortava da revista e montava. Fada, exatamente. Exatamente, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, e agora eu queria perguntar para você que conselhos que você dá para a galera que quer começar um canal para falar de literatura, de fantasia, de filmes, né? Que conselho que você dá para eles? Bem, cara, eu não posso dizer que eu sou um cara assim experiente nessa área de vídeos, porque na verdade os vídeos eu comecei meio que há pouco tempo, né? Eu sempre gostei muito de escrever, mas fazer vídeos realmente, mesmo porque hoje em dia facilitou demais. Na época, há poucos anos atrás, era bem complexo você fazer um vídeo, colocar na internet, né? Mas o que eu recomendo? Você se aprofundar naquilo que você quer falar, né? Então, geralmente eu gosto de entender o assunto que eu estou falando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não é vídeo, mas que a gente fez agora. A gente está lançando a revista aí da RPGcon, edição 2024, e a gente bateu uma meta extra, que era trazer o cenário de Caverna do Dragão pro sistema. Além de pesquisar muito na internet, eu assisti todos os episódios, eu anotei todas as informações possíveis, certo? Revi novamente para desenhar um mapa de forma mais fiel possível que acontece ali no episódio. Então eu acho que assim, você se inteirar do assunto para você saber o que você está falando, né? E não ter vergonha, vai lá e fala do que você gosta, e sem medo de ser feliz, né? Então geralmente eu pego um assunto que eu gosto e vou lá e falo, é disso que eu vou falar e vamos embora. É isso aí. Então, eu conheci o seu canal através do pessoal do Deus da Aventura. Verdade. Que eu adoro. Pessoal, volta logo aí com a live de vocês, que é muito legal. Né? E depois, quando eu fui seguindo o seu canal, eu vi uma reportagem, duas, né? Excelente. Primeiro que você falando do final verdadeiro do Caverna do Dragão. Né? Sim. Viu, gente? Quem não sabe, existe o final verdadeiro baseado em um roteiro que teria 2 partes. Ele está no YouTube, não tem nada a ver de estarem mortos, estarem no inferno e nada disso, tá bom? A história é muito mais simples e divertida e eu achei que ficou bem satisfatória. Sim, foi desenhado por fãs, hein? Sim. Só ficaria perfeito se eles tivessem feito churrasquinho de Uni. Então, e outro vídeo que eu achei muito legal foi quando você falou do Lenda, né, do filme do Ridley Scott, gente.
quem não conhece, você gosta de fantasia, gosta de RPG, assistam o Lenda, porque tem uma lenda que ele é fortemente baseado em Greyhawk, que é o cenário do Caverna do Dragão. É. Né? Então, e aí, falando um pouquinho na parte da literatura, né, porque recentemente você fez um post muito legal sobre o Warlands, que é um quadrinho que nem todo mundo conhece. Não, pois é. Eu cheguei a ler a primeira e a segunda parte, ele saiu originalmente, acho que já tem, acho que uns bons 15 anos no Brasil. Acho que a primeira edição foi 2002, se não me engano. É. Então, que é muito legal o Warlands, pessoal. Eu recomendo. Ele chegou a ter uma terceira parte ou não? No Brasil, não. Eu não sei se lá fora chegou a ter, mas no Brasil ele terminou ali na... A primeira parte tem 6 capítulos, a segunda parte tem 10, que reúne vários quadrinhos. Então, acho que talvez seja as versões que saíram lá fora que eles uniram nessa edição de 10, que é o volume 2. Sim. O Warlands, ele é um ótimo exemplo para alguém que gosta de uma fantasia bem espada e feitiçaria, bem dark, porque assim, as coisas vão acontecendo no Warlands e cá entre nós, parece o Witcher. Nada dá certo. Você concorda comigo? Concordo. Quanto mais eles tentam arrumar as coisas, pior fica. Nossa, eu fiquei surpreso que o Cataclismo, vou dar um spoiler, o Cataclismo foi gerado pela morte de uma criatura na primeira série, gente. Né? E passam 100 anos, né? Edson, deixa eu te perguntar, a impressão que eu tive do Warlands, quando eu vi a arte, é que a intenção deles era animação. Cara, eu me lembro muito Record of Lodoss War lá, né? A animação. Eu assisti ela há muito tempo, eu nunca revi ela, tenho até vontade de revê-la, mas é uma série que me marcou bastante, e os traços do Pat Lee ali, que na verdade é o Pat Lee, eu acho que o Alvin Lee, eu não sei nem se é filho dele, mas é o mesmo sobrenome. Uhum. São muito parecidos com as animações japonesas daquela época. Anos 80, anos 90 ali. Eu gostei que apesar de ser um quadrinho americano, ele tem uma complexidade muito grande para você perceber os detalhes, tem que apreciar cada página. Eu lembro até hoje que na primeira série, o trono do malvadão lá, se você prestar atenção, ele é feito de pedra, cheio de formas femininas, né? Muito bacana. Então. É muito cheio de detalhes. E conta pra gente aí, o que o RPG era, por favor? O que o RPG era? O cenário de Era. Tá. Isso. O cenário de Era foi o seguinte, como é que ele surgiu, né? Na verdade, assim, eu comecei a mestrar para o pessoal, e meu primeiro sistema foi o GURPS, e meu primeiro suplemento foi o GURPS Viagem no Tempo. Então, nossa, você começou durante muito tempo... GURPS, E vou te falar, eu gosto do sistema GURPS, viu? Nossa! A galera fala mal, mas é um sistema legal. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou dar um spoiler aqui, né, do porquê que o GURPS foi tão massacrado no Brasil. Parte foi culpa da Dragão Brasil, que na época começou a queimar muito o GURPS, né, falava que era um sistema muito difícil. E assim, não tenho certeza do que eu estou dizendo, então não sei se eu poderia estar dizendo por estarmos aqui ao vivo, mas teve projetos da Dragão Brasil que tentaram ser licenciados pela GURPS, e o GURPS acabou barrando esses projetos, né, na época. E depois disso, a Dragão Brasil ela publicava muito de GURPS e acabou surgiu essa regra de cavar de buraco, né, que na verdade é uma regra. Então, muita gente dessa época que lia Dragão Brasil foi assimilando essa questão de GURPS, que hoje o GURPS é difícil, não sei o quê. Cara, D&D, dependendo do nível de D&D, é muito mais difícil que GURPS. Deixa eu só dar uma boa noite aqui. Oi, Cris. Oi, Rosana, tudo bem? Oi, Ju, como é que vão vocês? Oi, Alessandra. Então, o meu trauma com GURPS foi o seguinte. Você é mais ou menos da mesma época que eu fui num evento e tinha GURPS para jogar. Só que era para jogar Robotech. Quem não sabe o que é Robotech, é tipo Top Gun misturado com Gundam, galera. Aí difícil também. Não sei o que. Falei, o que você vai fazer? O inimigo tá vindo. Então, eu quero atirar nele. Então, qual é a distância da sua arma, a tonelagem, a capacidade da sua munição? Aí eu falei, mas eu só quero atirar no cara.
Depende muito do mestre de GURPS, que o cara pode deixar muito complexo e a coisa... Porque o GURPS realmente ele tem regras complexas. Você pode... Se você quiser um nível mega complexo, você faz. Mas se você não quiser, ele flui bem, entendeu? Bom, aí do GURPS, como que foi do GURPS para você criar seu mundo? Então, certo, tive o GURPS e o suplemento Viagem no Tempo. Então, durante muito tempo, eu mestrei sessões que misturavam, o pessoal viajava no tempo, viajava para outras dimensões, né? Mas era sempre um negócio mais futurista. Uhum. Porém, em algum momento eu mandei eles para o mundo medieval e eu acabei desenhando um mapa bem grande e tal, sem muitos detalhes, mas enviei eles para o mundo medieval. E aí a missão deles tinha uma missão bem complexa no mundo medieval e que eles tinham que ficar lá por um bom tempo. E aí os personagens acabaram alguns morrendo e querendo fazer personagens daquele mundo, né? Fazer personagens medievais ali mesmo. E no final acabou trocando todo mundo querendo jogar naquele cenário que eu tinha criado no mundo medieval. Isso. E aí, beleza, eu meio que construí o mundo, o pessoal jogava, aí tinha ideias de jogadores, foi construindo, até que eu formei em 2001 e eu fui morar em Belo Horizonte, né, porque eu sou do interior eu sou da terra do ET, tá, gente, de Varginha. Conta pra gente, é verdade ou não é verdade? Cara, aconteceu coisas estranhas realmente, mas assim, eu não posso dizer se é verdade, mas um dia a gente faz uma live porque tem bastante coisas estranhas, bastante histórias aqui sobre o caso e assim, o pessoal da cidade mesmo não acredita muito, né? Mas a gente também não deixa de desacreditar porque aconteceu muita coisa estranha mesmo no período, entendeu? E aí, quando eu morei lá em Belo Horizonte, eu fiquei um período de 6 meses ali, entre procurar emprego e tal, e ficava muito tempo ocioso. E eu peguei esse cenário que eu tinha construído e comecei a escrever as histórias dele, né, como é que ele funcionava, e comecei a amarrar tudo que eu tinha de material solto e tentar fazer uma costura e criar um cenário maior. E aí acabou não dando certo, preferi voltar para Varginha mesmo. E aí voltei a jogar com a galera. E outros mestres, que eram amigos meus, acabaram pegando o cenário para mestrar também. E o cenário foi sendo desenvolvido, né? Eu sempre estava escrevendo e pegando as ideias, mas com a ideia de todo mundo ali. Algum mestre ia trazer alguma coisa nova, inovava alguma coisa. Que legal. Aí, em 2008, eu já tinha um material bem sólido, e aí eu falei, vou colocar isso num site para o pessoal acessar e usar gratuitamente lá, sem nenhum problema. E eu coloquei no site. Só que é um período, até hoje a gente tem muito isso, mas é um período que eu criava materiais, eu não tinha sistema, certo? Então eu tinha que criar. Geralmente eu criava para GURPS, porque eu conhecia bastante o sistema, D&D, que eu conhecia bastante, e eu pegava o Tormenta, que tinha lançado na época, e pegava, apesar de eu não conhecer tanto o sistema, mas eu pegava ali e adaptava o material também para Tormenta, para fazer 3 sistemas. Então, quando eu postava isso em rede social, na época o Orkut, estava começando, Facebook e tal, tinha uma galera que vinha e mandava assim, mas você tem licença aí do sistema, você estava lançando esse... Cara, eu estava lançando gratuito, não estava ganhando nada com aquilo, certo? Só que aquilo acabava incomodando. Fazer por prazer, estava entregando ali para a galera usar quando quisesse, e a galera vinha questionar se eu tinha licença para poder estar fazendo aquele material usando aquele sistema. E aí incomodava bastante, e aí eu peguei e falei, quer saber uma coisa? Vou criar um sistema próprio, que eu faço material, o mestre vai lá e faz a adaptação dele, né? Eu gosto muito mais das coisas descritas, eu gosto de escrever mais do que regras, né? E aí eu criei um sistema que chamava Desbravadores na época, nada a ver com o Pathfinder, tá, gente? Eu nem sabia que o Pathfinder era Desbravadores na época, meu inglês era péssimo, nem sabia. Mas eu criei Desbravadores, e acabou que o download do sistema Desbravadores ficou muito alto e muita gente perguntando sobre o sistema. E aí, cara, acabei, tá até aqui atrás, aqui, acabei dando um upgrade no sistema. Daqui. Tá vendo? Cara, acabei lançando. Essa capa tem muitos elementos de tanto de Howard, como de Fezeta, de Reiku, né? Ficou muito legal. E essa capa ela tem uma história, tá? Se você pegar todas as capas de todos os livros, e com os livros que a gente vai lançar, as minhas ideias sobre elas contam uma história do cenário, né? Que legal.
E aí, acabei lançando o sistema Kings and Hero para ser o suporte do cenário de Era. E aí acabou juntando tudo ali, ficou o sistema, o cenário, né, dentro do site da RPG Brasil. E aí eu falei, quer fazer o seguinte? Eu vou publicar, fiz uma revisão geral no sistema Kings and Hero e lancei ele. Na primeira vez eu não lancei sem catarse, sem nada. Peguei e investi ali na primeira leva de livros, né? E aí futuramente surgiram os catarses, o Catarse e outros os financiamentos coletivos, né? Que permitiram o lançamento de outros livros de forma mais fácil, que não era tão fácil na época, né? Você tinha que ir lá e colocar tua grana ali, né? Para ver se deu certo ou não. E aí foi surgindo, né? E aí surgiu o Arsenal, que está aqui atrás também, e o Beltor, que é o primeiro livro do cenário, que são 11 reinos, né? Então é um cenário bem extenso, né? E só o Beltor, ele tem, juntando com o suplemento que vem, que é a capital, dá mais de 400 páginas. Deixa eu te perguntar. Tem algum personagem das campanhas originais que agora é NPC que sobreviveu? Tem, cara, pior que tem. Certo? Eles têm alguns personagens que fazem parte da lore, né? Uhum. Por exemplo, tem uma história que é a história da guerra, que o cenário, na verdade, ele é escrito numa determinada época, certo? Mas existe uma guerra que ela vai acontecer um pouco para frente do cenário. Existe uma linha de tempo ali no cenário, e o cenário ele é lançado nessa linha. E mais ou menos 20 anos para frente, existe uma guerra que vai mudar totalmente o cenário. E essa guerra, ela foi jogada em campanha, certo? Então o rei, o Huron lá, que vai virar o rei local, ele era um personagem jogador, né? E todos os acontecimentos acontecem nessa época. E eu estou mestrando para a galera ali, o pessoal do meu grupo, 40 anos antes dessa guerra, e os acontecimentos estão ligados a essa guerra. Então tem uma campanha que eu estou postando lá no canal do YouTube, que ela é canônica, assim, dentro do cenário, né? E ela ocorre 40 anos antes da guerra, e os acontecimentos que acontecem lá são ligados exatamente com o que vai acontecer lá na frente. Eu vi alguns vídeos, mas eu não comecei a assistir, porque senão eu ia viciar e aí eu ia querer fazer o nosso papo só quando eu terminasse. Tem algumas horas, né? Sim, tem bastante horas lá. E falta, nossa, tem uns 20 vídeos para editar, porque geralmente eu gravo a sessão. Edição mata a gente, né? E edição de sessão dá muito trabalho, porque às vezes são 3 horas e muitas vezes o pessoal falando coisas que não precisa estar ali, aí você tem que encurtar. No final o vídeo fica 1 hora mais ou menos que eu consigo chegar hoje. Então 3 horas de sessão viram 1 hora. Dá 8 horas de edição, mais ou menos. Dá umas 8 horas de edição, é um fim de semana inteiro. E deixa eu perguntar para você, para conseguir o Era, é através apenas dos links no Instagram ou tem em outros lugares? O Era hoje ele fica na nossa loja, né? Uhum. Você encontra lá se você digitar loja.rpgbrasil.com.br, você já acessa ela. Ou acessa o site rpgbrasil.com.br, lá tem o link da loja e você cai para adquirir. Né? O livro, um dos objetivos nossos é fazer um livro bem em conta, né, para usar em mesa mesmo, para o cara não ter dó ali de usar, e se precisar compra outro. Aquele livro ficar rabiscado, mordido, né? Exatamente, eu sempre gostei. Hoje em dia, às vezes eu vou jogar, o cara não deixa nem você pôr a mão no livro, manda abrir o livro assim. Dependendo do preço, cara, você não quer que ninguém coloque no livro. Aí eu falo, caramba, eu sou de uma época que eu emprestava os livros e não voltava. Destruía, chegava tudo destruído. Todo mundo tinha um livro. Da Diamond, você emprestava, tipo, depois de 6 meses a pessoa fala, pô, cara, ó, as páginas começaram a cair, não é culpa sua, é a cola que a editora usava mesmo, você lembra? Começava a cair as páginas. Mas os caras usavam na mesa, isso que era importante, né? Era muito bom. Vinha com telefone, com marca, sempre tinha o espírito de porco que deixava marca de café, né? O cara escrevia em cima, né? Exatamente, tá vendo? Então, Edson, deixa eu te perguntar, como a gente gosta muito de RPG e literatura, será que tem algum projeto da gente ter um romance, alguma coisa assim, no mundo de Era? Cara, assim, eu gosto muito de quadrinho, né? Então, eu já lancei um quadrinho que é um dos... Na verdade, esse quadrinho, ele esteve dentro do livro de Beltor, ele foi criado para ser parte do livro de Beltor. Mas ele é parte de um projeto que chamava Era Novels, que tem histórias que se passam no cenário de Era.
que foi uma espécie de um podcast que eu lancei lá atrás, ainda nem se falava muito em podcast. Eu baseei nas rádios novelas, para você ter uma ideia, de antigamente. E aí eram histórias narradas, né? E o pessoal fazia as vozes, mandava o vídeo, os áudios para mim, e eu montava essas histórias. E a primeira história é o Sangue de Rato, que é a história de uma criatura, né? Porque o cenário de Era, ele é um cenário de mais low fantasy, né? Onde é mais intriga. Então, existe fantasia? Existe, mas é um cenário mais humano, né? Onde a magia está longe da população. E aí essas criaturas que eram nativas do cenário, por exemplo, o Homem-Rato, as criaturas que eram antropomórficas, que viviam ali naquele continente que os humanos chegaram, elas foram praticamente exterminadas. E aqueles que tinham poder de assumir forma de animais, por exemplo, o Homem-Rato conseguia virar um rato, ele sobrevive dentro de uma cidade humana, porém na forma de rato. Ele nunca assume a forma normal dele, porque ele sabe que ele vai ser caçado e morto. Então a história se passa exatamente nesse rato, movendo pela cidade, e um caçador que está tentando caçar essa criatura para vender para as arenas de jogos, né, para ganhar um dinheiro, e ele acaba sendo capturado. Então é uma história assim a sobrevivência de uma criatura nativa numa cidade humana onde ele está sendo caçado para ser vendido. Né? Bem pesado. Então é um quadrinho. E aí você perguntou de livros, tem uma parte escrita dessa guerra, né, que acontece lá na frente, mas eu ainda nunca desenvolvi ela muito. Então, na verdade, ela precisa ser desenvolvida, é um projeto lá na frente, mas acaba que é tanto projeto que a gente vai criando, que você tem que priorizar algumas coisas e ver quando é que eu vou lançar isso. Né? Uhum. Então, boa noite aqui para o nosso querido Toledo, Prazan Ferreira, eles são autores também de fantasia. Que bacana, velho. Então, agora vamos falar um pouquinho, né? Todo criador de mundo de RPG de fantasia sempre tem orgulho de criar uma raça específica, algo só daquele cenário. Você fez isso? Então, sim, né? Assim, as raças principais ali do cenário, elas são raças antropomórficas, né? Que são criaturas que eram metade animal e metade homem, e tem um porquê disso, porque tem um pré-cenário antes do cenário de Era, onde uma espécie de divindades desceram para colonizar tal, e acabaram entrando em conflito, e uma delas foi para a Era, que ela representava a divindade ligada à natureza. E ela acabou dando vida para aquelas criaturas. Dando vida não, porque elas eram vivas, né? Dando essa forma humanoide, né? Dando uma consciência para aquelas criaturas dentro daquele cenário. Então, essas raças são bem comuns ali no cenário, né? Talvez não vou dizer que eu me baseei, porque isso foi inconsciente, mas pode lembrar muito Thundercats da minha época, né? Que são... fica no consciente coletivo nosso, né? Thundercats de 2010, eles tentaram criar um lore baseado no que a gente tinha, né? Então eles explicaram por que tinha tantas raças no mundo. É bem legal, viu? Eu te recomendo dar uma assistida nele. O de 2010 é aquela série que teve uma temporada só, não é? Duas temporadas. Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal. Eu acho que eu assisti uma temporada só, mas eu achei bem legal. Não sei porque o pessoal achou ruim e cancelaram a série, porque eu achei que ficou bem legal. Acontece, né? Então, deixa eu te perguntar. Agora, você falou do projeto, tudo. Tem alguma coisa no seu mundo que você tem particularmente orgulho de ter criado? Cara, assim, é difícil até dizer, porque é muita coisa, né? Muita coisa que a gente cria. Basicamente, a história, eu acho que eu tenho orgulho de ter criado a história, porque eu acabei amarrando as histórias de todos os reinos, né? Exatamente quando eu estava lá em Belo Horizonte, que eu escrevi essas histórias do reino, como é que elas aconteceram. E uma das coisas que eu tenho orgulho é porque o cenário, eu brinco que ele é colaborativo. Tá? Então, todas as pessoas que jogaram comigo e que os meus amigos que jogam até hoje, de alguma forma eles têm alguma coisa ali no mundo, né? Porque às vezes o cara cria um personagem e desenvolve alguma coisa do lugar que ele veio, que não tinha um desenvolvimento tão legal, e aí, opa, essa ideia é boa, e aí eu desenvolvo melhor, mostro para ele.
Então eu acho a criação do cenário, assim, ter sido colaborativo, eu acho que é uma das coisas mais legais aí que eu tenho para dizer do cenário. Agora, eu tenho uma outra pergunta que é o seguinte: o que você criou que você não esperava que o pessoal gostasse tanto? O pessoal falou, nossa, eu adorei esse lugar, esse personagem, tal coisa. Você fala, é sério? Bem, assim, deixa eu pensar aqui, peraí. Teve, assim, aventuras de RPG, né, que às vezes eu mestrei e eu falava assim, caramba, essa aventura tá muito ruim. E eu parei de mestrar e a galera, pô, essa aventura estava muito boa, eu queria que você continuasse. Então, isso já aconteceu algumas vezes, né? Você pensa que aquilo lá tá horrível, mas a galera tá curtindo e você, às vezes, você pensa até que a galera não tá curtindo e tal, e aí você para, a galera, não, gente, aquela aventura... Tem um amigo meu que ele joga comigo e ele trabalha comigo, né? A gente trabalha na mesma sala. E ele comenta que uma das aventuras que eu mais detestei mestrar, que eu não estava aguentando mais aquilo lá. Eu falei, nossa, eu tô sem ideia nenhuma, tá ficando horrível. E ele sempre comenta, cara, aquela aventura tava muito boa. E aí é muito estranho isso, né? Porque às vezes você pensa, cara, que o que você tá fazendo é horrível. Você lembra na Dragão Brasil quando saiu a Aventura de Triunfos? Lembro, eu tenho essa aventura aqui. Então, eu também. Ela saiu, aí o pessoal, você pode mestrar? Eu falei, daqui, deixa eu ler. Aí eu li o labirinto cheio de observador. Falei, vocês querem que eu mestre num labirinto cheio de observador? Os caras, não, tá bom. Aí eu mestrei, o pessoal gostou. E pediram pra mestrar de novo. Só que assim, toda vez que o pessoal pedia pra mestrar, eu mudava a história, mudava o labirinto, mudava as criaturas. Só que eu tava de saco cheio do pessoal tendo que resgatar aquela princesa, entendeu? Eu tava falando, depois da quarta vez eu falei, ó, ela caiu no buraco, ela entrou de novo no labirinto, sabe? Né? E eu acho que eu mestrei Triunfos, cara, umas 14 vezes. E você leva, levando em conta que leva umas 5 ou 6 sessões pra terminar. Né? O pessoal adorava Triunfos. Hoje em dia, eu não aguentei. Quando saiu o novo livro de Tormenta, chegou no capítulo Triunfos, eu pulo a parte da cidade que eu não quero nem chegar. Todos nós passamos por isso. Né? E falando nisso, de RPG dos nossos gostos, né? Vamos chegar naquela parte que nós vamos mostrar as surpresas que nós separamos, certo? Opa! Cara, certo. Você não vai acreditar. Mas eu separei aqui para te mostrar que você falou que você gosta de Lodoss War, né? Deixa eu só... tá aqui. Saiu aqui no Brasil. Eu não sei. Eu tenho esperança que um dia o pessoal vá criar isso aqui como se fosse fazer um OVA, que são em 2 partes, né? Que é a lenda da Dama de Paris, que é a história do Belde e do Bardo, quando eles eram jovens, a primeira guerra contra os demônios. Cara, é maravilhoso. Super quadrinho ou é livro, cara? Não, isso aqui é mangá. Tá? É mangá, né? Ó. Ah, tá. Eu acho que eu vi na Amazon, cara. Eu quase comprei. Cara, maravilhoso, em 2 partes. Cada página você tem que olhar um pouquinho de tudo para você perceber os detalhes, olha. É muito bem desenhado. E diferente dos outros Lodoss War, esse aqui saiu no tamanho original que foi publicado no Japão. Eu recomendo muito, porque quem assiste Lodoss War, pessoal, você vê o Rei Belde, o Rei Barney, e você fala, poxa, um dia eles já foram amigos, o que aconteceu nessa guerra contra os demônios? E aí você entende o que aconteceu, e vale muito a pena, cara, este mangá. Sem falar que este mangá foi o primeiro, eu já li alguma coisa de RPG, que eu vejo um mago recitando em palavras a magia do Chuva de Meteoros. Entendeu? Que a gente sabe que não é fácil e ninguém quer deixar jogador ter essa magia por alguma razão obscura. Né? E eu sei que a gente falou de separar 3, eu separei 3, mas eu queria te mostrar estes 2 aqui, cara, porque eles valem muito a pena, pessoal. Quem tiver a oportunidade de pegar esse mangá do Lodoss War, você não vai se arrepender. Viu? Eu fiquei na dúvida se era livro, porque acho que no anúncio que eu peguei na Amazon, não tinha fotos internas, ele não tinha descrição, e como ele é grosso, né? Sim. Mostrava a imagem no grosso, eu falei, caramba, será que isso aqui é livro?
E fiquei nessa dúvida e acabei não comprando. Novel, né? Também a gente pode se confundir. É. Então, mas eu recomendo muito esse aqui porque vale a pena demais. É muito sombrio, cara, essa história. Eu me surpreendi. Levando em conta que eu li os outros Lords War, eu me surpreendi e eu nunca entendi por que eles não adaptaram isso para um OVA. Pois é. E a animação lá é muito boa, né, cara? Primeira, né? A segunda, ela é meio fraquinha, sem falar que, tipo, não acaba como um mangá, porque alcançou o mangá, eles tiveram que dar aquela sapiadinha, né? Sempre, né? É o Lenda do Cavaleiro. Aí teve uns dois da Dido, que era bem simplesinho, né? Mangá, perdão. E eles tiveram dois ovas, que é o Legend of Crystania, que ficou, na minha opinião, cara, esquecível. Eu acho que eu só vi o primeiro, cara. Na época, eu assisti, acho que foi gravado em VHS por um amigo meu e me passou na época. Então, pra você ter uma ideia do quando eu assisti isso aí. Eu já nem lembro direito da animação. Mas eu lembro que os desenhos marcaram muito, cara. Aquelas armaduras gigantes do rei, né? Era muito bacana. Eu mostro o meu já ou você mostra os três? Não, como é que funciona? Vez, por favor. Então vamos lá. Posso começar por o livro? Claro, você começa pelo mangá. Tá. Esse daqui, ó, que é o Elric. Pra quem não conhece. Cara, eu li o livro ano passado, meu. Eu conheci por acaso o Elric através de um quadrinho que o meu irmão tinha. E que é um pedacinho dessa história aqui, do primeiro livro, desse livro aqui, ó. Mas é um pedacinho mesmo. Tá? E eu me encantei pelo personagem, né? Porque o Elric, ele é um personagem que ele é debilitado, né? Ele sobrevive... Só um instantinho, pode falar. Pode falar. Ele sobrevive inicialmente bebendo poção, mantém ele vivo, né? Ele tem vários problemas de saúde, e depois ele sobrevive graças à espada dele, que na verdade é uma espada amaldiçoada, né? A Stormbringer é uma espada amaldiçoada porque ela é sugadora de almas. E ela acaba matando até aliados dele para poder sugar a alma dele. Então é uma história também bastante sombria, mas é muito legal, gente. Tanto esse aqui é o volume 1, volume 2, e tem um volume 3 que eu não tenho. Certo? Que eu preciso... Tá sabendo que a Pipoca Nanquim vai lançar o livro no Brasil, né? Não. Eu tenho o quadrinho. O quadrinho Pipoca Nanquim eu tenho. Eles vão lançar o livro. Pipoca Nanquim tá trazendo umas coisas lindas. Cara, eu tenho a coleção deles do Howard. Nossa. Eu também. Feliz, demais. E falando nisso, né? Do Elric, eu me surpreendi de como eu gostei da história. As traições, o tipo da magia, a questão da civilização dele estar desgostoso com a vida, dele se tornar o que ele não queria que o povo fosse, que ele se tornasse, né? E assim, eu não sei como é no quadrinho, mas a parte que aparece, que tem o ritual, que tem o demônio, cara, no livro, aquilo me deu um arrepio muito Lovecraftiano. O plano do caos. Na verdade, assim, é muito baseado em Lovecraft também, né? Bebe muito da fonte ali do Lovecraft, o Michael Moorcock, né? Não sei como é que pronuncia o nome dele. Eu também, né? Mas é muito legal e exatamente, eu gosto muito de coisa mais sombria, assim, entendeu? Então eu acho esse personagem aqui muito legal, ainda mais porque ele é um herói anti-herói, né? Porque ele acaba sendo um herói, mas ele não... Uma tragédia, assim, é grande demais, né, cara? E o arco final, a questão de como o vilão usa aquele apetrecho e como o Elric usa aqueles veteranos que ele levou pra lá, eu falei, cara, é tipo assim, você não precisa de coisa tão épica assim, foi uma questão de uma arma inteligente sendo a contra-inteligência contra essa arma. Nossa, cara, eu achei fantástico. Demais, demais. Né? Merecia uma adaptação em filme bem feita, né? Em filme ou série, né? Cara, eu concordo. Ninguém nunca explorou isso. É uma produção estilo do novo Duna. Exatamente. Um diretor bom, né? Bom,
Deixa eu passar para o meu próximo. Esta aqui, tá? Eu separei, ela tá na minha coleção, tinha até tirado plástico, tá? É uma edição do Conan, da editora Abril, tá? Não sei se você conhece essa aqui. Cara, eu conheço só por foto, não tem essa aí não. Tá. Essa aqui, gente, foi quando começaram a lançar o Conan em algumas edições especiais coloridas, tá? Essa edição é muito interessante e conhecida por dois motivos, tá? Primeiro, por ela ser colorida e ser um pouquinho cara para a época, né, da Abril. E segunda, porque e por alguma razão o Conan tá rosa em todas as imagens, Olha só. né? Ele está rosa e assim, aqui olha que arte linda. É o. É o Buscema? Não, é o Dom Cário John Severin, Ah, tá. né? E assim, o que é muito legal nessa edição que eu gostei, além da história e da arte, é que aqui foi uma das primeiras histórias do Conan que a habilidade dele como bárbaro não era suficiente contra um espadachim experiente. E no final ele falou: Uhum. Nossa, eu preciso praticar, porque aqui ele estava naquela fase que ele ainda era ladrão e ele só confiava na força do braço dele, sabe? Sei. Uhum. Então, essa edição aqui do Tesouro Maldito vale muito a pena. E para quem é mestre de RPG, né, que vai naquela sala do tesouro e o cara fala, eu vou pegar isso aqui, sempre tem aquela armadilhazinha. É uma das Adoro isso. melhores aventuras do Conan, na minha opinião. Para quem quiser procurar, gente, ela vale muito a pena, tirando que o Conan tá rosa, tá? Mas isso é legal, esse tipo de erro de impressão assim, eu valorizo demais o quadrinho depois, né? Porque Então. agora só uma curiosidade. Sim. Eu comecei a ler Conan adolescente, com o formatinho lá da Abril, Uhum. né? E eu não gostava de Conan. Não gostei de Conan. Sério? Sério. Aí o que aconteceu? Eu comecei a gostar de Conan quando a Mitos lançou aquela série formatinho americano, assim, colorido. Isso, exatamente. Eu comecei a ler aquele quadrinho lá, e falei, cara, que legal isso aqui. E aí eu comecei a consumir muita coisa de Conan. Você falou que eu leio muito Howard, né? E eu comecei a consumir muita coisa de Conan, comprar essas HQs da Panini antigas, né? E aí comprei os livros, inclusive, do Pipoca e Nanquim, né? Que é a primeira vez que eu li os contos originais de Conan, e são excelentes. O Howard escreve muito bem, né? Nossa, Inclusive, cara, eu li Lovecraft, e ele é muito melhor do que o Lovecraft na escrita, assim, em termos de... o Howard, eu falo que ele era como fogo na grama, as histórias dele, sabe? Ele estava correndo para chegar em algum lugar e ele queria chegar antes do fogo alcançar ele, né? O cara mandava muito bem. Nossa, muito, muito bem. Você leu só os do Conan ou você já leu o Brank McMore, o Salomão Não, Kane, o Rei Cru? só o Conan. Eu quero comprar o Rei Cru, né? Uhum. O livro lá que Pocknike lançou, e o Salomon Kane também eu nunca li. Eu conheci o Salomon Cara, Kane, na verdade, quando lançou o filme. fantástico. E aí. É. O Bram McMore me surpreendeu demais, tá? E tem uma Uhum. cena É no Bram McMore. dos Pictos, né? Tem uma cena no Bram McMore que ela é representada no filme do Conan do Schwarzenegger. Olha que legal. Tá, isso aqui agora tá bem nerd, viu, pessoal? Mas, cara, tudo que a Pipoca Nankin lançou do Howard eu recomendo. Mas eu, na verdade, a primeira vez que eu li Conan, livro mesmo, era naqueles livrinhos de banca de jornal, bem feinho. Tá. Hoje em dia a gente não Uhum. acha mais, né? Uhum. Tinha saído a Fênix na Espada, eu li. Eu era novo, eu não entendi muito bem, mas eu gostei. E aí a Conrad lançou Conan Cimério, volume 1 e 2, né? Com aquela capa preta e branca, né? Uhum. Maravilhosa. Só que infelizmente a Conrad veio a falir, né? Fechar as portas de uma certa forma antes de lançar o terceiro. Que E anos pena. depois, quando foi sair o filme com o Jason Momoa, aquele Conan que a gente quer esquecer, Uhum. né? Eles lançaram um livro. E esse livro era a terceira parte do da Conrad, que é onde está a Hora do Dragão.
E eu peguei. Legal. Aí eu tava feliz, poxa, eu tenho todos os contos do Conan aqui, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Aí a Pipoca Nanquim veio e lançou a obra de arte, que é a coleção deles, né? Feita com todo o carinho que vale Nossa, é cada muito lindo. centavo de investimento, né? Só aquela capa já vale o investimento. Sim, sim. É demais. Deixa eu te perguntar, você terminou os 3 ou ainda não? Não, E não. qual você Eu tá? terminei o primeiro e li metade do segundo. É Ah, o que eu te tá. falei, eu compro mais livros que eu consigo ler. Ah, não se preocupa, minha filha, tem algumas pessoas aqui no grupo que já vão me xingar porque eu não terminei o livro, tá? Marcela, eu tô com os capítulos para ler, mas hoje eu tinha que me organizar aqui, tá? Zan, você Não, partiu meu coração com a minha última leitura, calma. não pode ver uma promoção na Amazon. Nossa, ó, tá R$ 2 mais barato, deixa eu comprar. Não, é porque eu tento pegar aqui o livro da galera que eu faço a entrevista, né? Para depois Sim, chamar. sei. Então, mas tem uns livros que acabam comigo. Tem gente assim que é muito talentosa, mas escreve. Eu sou o cara da fantasia, né? Eu vou ler um drama, eu fico assim, Aham. como você fez isso comigo? Né? Então, e no primeiro livro, qual que você gostou mais? O Colosso Negro ou Cara, Flores da Colosso Negro Espada? é legal. Nossa, é até difícil dizer, cara. Colosso É, Negro é legal. Eu esqueci que até tem adaptação no quadrinho. Os nomes, assim, de cabeça eu não vou saber falar. Mas aquela que ele chega, a Cidadela, eu acho, que ele entra num local que tem uma civilização, ele tá tipo num labirinto ali, a cidade era toda fechada. tá. Pregos Vermelhos. Que é o Pregos único que aparece vermelhos, isso. o No único que quadrinho eles chamam aparece na Cidadela Valéria. alguma coisa. Como é que Que é o é? que é onde a única vez que a gente conhece a Valéria, que a gente conhece a Valéria no Isso, filme, exatamente. é feita pela incrível Chantal Bergman, é, Aham, é em Pregos Vermelhos. E exatamente. É nesse livro, claustrofóbico aquilo lá. ele é Eu leio aquilo claustrofóbico lá. e assim, é muito interessante porque quando o Conan derrota a criatura no começo com a Valéria, Uhum. a gente vê que eles fazem com inteligência, né? E aí, quando você lê o Fênix na Espada, e ele tá falando com o Conde Troceiro, né, e tá arrumando o mapa, ele fala assim no mapa, ele Aham. escreve aqui existem dragões. Aí quando você lê é aquela área que ele tava naquela época, né? Você fala, nossa, Exatamente. o fato do Conan ser escrito fora de ordem, né, em fases diferentes da vida dele, Excelente. isso dá um storytelling incrível. Já Ah, começa a primeira história, já é ele rei, né? a Primeira primeira história é história o Fênix na lançada, Espada, assim. e É. assim, quando você lê o Reiku, você vai ver coisas que você viu no Conan, né? Ali nas histórias do Uhum. Reiku, porque primeiro o Howard escreveu o Reiku, foi rejeitado, e ele tinha essa mania de dar uma reciclada nas histórias. Isso, Tanto que exatamente. quando você lê o Hora do Dragão, você vai ver alguns elementos do Cidadela Escarlate ali, viu? Ah, tá. É, É. Ele, na verdade, começou com o Crew, né? E aí não deu certo, é ele foi mas reformulando. o Solomon Kane, o Bram McMore são excelentes demais. Aquela capa do Bram McMore é linda demais. Demais. E assim, das histórias do Howard que eu li, no Bram McMore, é, Uhum. tem a única que eu li do Howard até hoje que é em primeira pessoa. Ah, que legal. Uhum. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Alessandra, tudo bem? Ah, sua leitura tá em dia, que bom. A Zan falando que eu sou terapeuta da escrita dela. Você me traumatiza e eu sou terapeuta, né, Zan? Muito obrigado. Então, agora é a sua vez. Bem, você já deu spoiler aí do que eu ia trazer, né? Eu É. estou relendo meu Warlands, né? Então, aqui eu não dá para mostrar todas as HQs, porque são 16 ao todos, mas, cara, para quem gosta de quadrinho e de uma arte bonita, esse HQ aqui é um prato cheio, né? Porque Sim, demais. ela é toda detalhada, olha, parece muito ao estilo de armadura, parece muito com o Record of Laws of War, né? Uhum. É, E eu gostava de usar o Warlands como referência para os jogadores para armadura e roupa para o pessoal, sabe? é. E assim, o volume 2 ele supera o volume 1, tá?
Sim. O volume 1, ele é muito bom, mas é uma leitura que em alguns momentos parece que eu percebo, parece que o roteirista ele meio que se perde ali e corre no final, e alguns elementos que surgem não são mostrados, né? Por exemplo, quando o demônio surge lá, ele simplesmente espera o final da batalha e não fala mais nada, né? É que talvez a Então, história fosse mais comprida, eles não tivessem o papel suficiente para fazer, né? eu acho que foi isso. Pediram para encurtar e aí eles tiveram que dar um, né? Porque você percebe ali que no final a história meio que corre e ela coisas acontecem lá no começo as coisas acontecem devagar, lá no final as coisas acontecem, a guerra acontece em 2 páginas do quadrinho praticamente, né? Sim. Peraí, boa noite, Jaque. Grande Marcos, obrigado, obrigado. Capaz, menina, capaz. Deixa eu te perguntar. Eu percebi isso quando eu assisti no final de Game of Thrones. Porque no Orlando não tem aquele momento que o carinha dá aquela de levanta todo mundo, né, cara? Eu falei, porra, cara, isso aconteceu. Aí eu liguei Game of Thrones e falei, ou o cara copiou o Orlando ou o Orlando fez uma homenagem pro cara. Você teve essa É isso mesma mesmo. sensação? Cara, é a mesma coisa. É o finalzinho ali, meio que tropeça nas coisas, mas não é ruim, tá, Não, não gente? é Vale a pena. Se ruim. você vê isso aí no sebo, compra. Eu acho que se um dia eles fizessem a romantização do Orleans em livros, Uhum. talvez o público redescobrisse esse mundo com mais gosto, É. né? Não que E aí totalmente. o volume 2 ele não é tão corrido assim. A história já flui Sim. mais bem contada, né? Ela é Porque no primeiro ele só menciona os Riotianos, que eu falo que é os Homem-Galinha, né? E no segundo exatamente. é o poder do império deles, né? É, exatamente. Então, Então, é um quadrinho que vale a pena. Cara, eu queria trazer tanta coisa aqui, mas eu tive que selecionar aqui o que, que não, dava eu para trazer. também. Eu selecionei assim, com calma, para. E agora, esse aqui, cara, ele é. Ó, já vou te falar que ele é difícil de achar. Eu falei para um amigo meu essa semana, ele ficou doido porque tá fora de catálogo, tá? Mas ele é maravilhoso. Eu recomendo qualquer livro dessa série. Se você gosta de fantasia, se você gosta de RPG, ou se você gosta de humor ácido, tá? É Guardas do Terry Pratchett, Olha, isso tá? eu não conheço, né? Uhum. O Terry Pratchett, ele é um gênio, ele faleceu. Ele escreveu esse mundo que é o Discworld, que ele é uma paródia de tudo que Ah, existe de Discord. fantasia. Uhum. E eu falo assim para explicar que assim, imagina esse mundo como se o Chico Anísio tivesse escrito Senhor dos Anéis, tá? O humor é ácido, não existem realmente heróis ou vilões, são só pessoas, mas é muito divertido, cara. Esse livro aqui chama-se Guarda as Guardas, porque tem essa cidade que chama Ankh-Morpork, que é Uhum. a maior capital do mundo. Ela é do tamanho de Nova York e ela só tem 3 guardas. E agora ela tem um quarto que chegou, né? Que é o cara que vive, Uhum. aquele carinha do meio do mato, daquele jeca, que ele acredita que a lei e a ordem tem que ser aplicada. Só que ele é tipo o Sheldon do Big Bang Theory. Ele não entende ironia, tá ligado? Ele não entende corrupção, né? Sei. Uhum. Então, o que que acontece? O líder deles, que é o Capitão Vimes, né? Que é um cara que já empurra com a barriga, mas no centro da alma dele, ele acredita na justiça, né? E tem um mistério sobre um dragão e tem um ar muito no ar. Tanto que tem um livro que aparece o pessoal do Guarda das Guardas, Capitão Vimes, que chama Noir, que ele não, Uhum. não está no Brasil ainda. Mas eu recomendo demais se você quer só dar uma risada, tá, Que gente? legal, cara. É muito legal. Diz que o Word tem um sistema de RPG também, não tem? Tem um sistema de Tem, RPG, né? Discworld, mas é. Cara, o É. Discworld é muito. Sabe quem eu acho que jogaria Discworld o dia inteiro? O Ryan Uhum. Reynolds. É bem a personalidade dele, sabe? Ele não, tá, É, ele não né? se importa com a história, né? E eu É. gosto muito dessa série de livros. No momento ela está parada no Brasil. Ela chegou a ser republicada pela Bertrand, só que republicada, tipo assim, da onde parou a Conrad, que isso aqui também tem era da Conrad. Uhum. Eles não foram atrás de outros títulos, né?
E eu até entrevistei a Ludmila Hashimoto, que foi uma das tradutoras que trabalhou para eles, e teve um livro que foi o que eles falam que é o livro perdido. Foi feita toda a tradução, a capa, foi tudo deixado. Na transição da mudança se perdeu e teve que começar do zero. Olha só, nossa. Então, eu recomendo para você, se tiver oportunidade, cara, tá meio salgado você achar esses livros, mas qualquer um da série você vai se divertir. Que bacana. Depois eu vou dar uma procurada nesse aí. Esse aí é novidade, você não conhecia, não. Ah, então, é porque esse aqui é mais para quem gosta de um pouquinho de humor ácido. Eles não são sérios, jamais são sérios. Entendeu? Tem a seriedade no que você aprende nas nuances da história, mas eles não são sérios. Eles são para você parar. Eu gosto. Eu assisti o Monty Python há uns 2 anos atrás. Imagina cara, que é ótimo. É o Cálice Sagrado, não é Monty Python, mas também está na área o Incrível Exército de Brancaleone, você já assistiu? Não, esse não. É um filme italiano que é basicamente o Monty Python da Itália, cara. Você tem que assistir. Que massa. Por ser antigo, eu falei, esse filme não deve ser bom, não. Deixa eu dar uma assistida. Nossa, aqui. É maravilhoso. Cara, é excelente o filme. Qual é o som que a Dorinha faz? Bem, eu posso dar tem um extra aqui ou não? Opa, com certeza. Tá, então eu vou mostrar primeiro, é óbvio, né? O meu livro aqui, né? Não podia faltar. Com certeza. Que é o Be'lakor, né? O primeiro reino. Que aí eu te falei, olha, esse rei aqui, com essa capa, é a mesma capa de lá. Certo? Esse cara aqui. Eu já ia isso. Quando eu pedi pro desenhista, esse tapete vermelho, ele forma um sangue aqui, tá vendo, olha? Porque, na verdade, e aí tem no verso aqui um monte de criatura antropomórfica, presa, morta, porque quando os humanos chegaram, eles acabaram exterminando essas criaturas, né? E quem faz a arte? Essa arte aqui foi do Carlos Rodrigo, né? O cara desenha muito bem, e hoje em dia está desenhando para quadrinhos e tudo mais, mas ele manja muito bem desse aqui. Do primeiro, não. O primeiro foi uma moça, esqueci o nome dela. Caramba, tem que olhar o nome dela lá. Mas aí, esse estilo de desenho aqui, ó, eu gosto mais, que parece mais um quadrinho americano, né? Sim. E aí eu encontrei o Carlos e ele fez essa arte pra gente, que tanto desse livro quanto do Arsenal. E aí, é óbvio, como eu sou um amante dos quadrinhos, esse livro aqui tem a história que eu comentei com você, que é o Sangue de Rato, né? Que é a história que se passa nesse cenário aqui, na capital desse cenário aqui. Né? E a gente tem também o mapa todo desenhado, fez o mapa aí em tecido. Nesse aqui, a versão que a gente fez lá no Catarse, a gente lançou ele em tecido, tá vendo? Nossa, você é a segunda cenário de RPG que eu vejo em tecido aqui no Brasil. O primeiro foi aquele box do Tormenta, né? Que se você comprasse em certo nível, vem em tecido. E o seu é o segundo que eu vejo. O resto é só lá fora. Eu acho que a Lenda dos Cinco Anéis teve tecido também, se não me engano. Eu não tenho, mas... Agora eu tô me sentindo velho, que eu sei do que você tá falando. Mas, assim, corri atrás para fazer em tecido, porque eu queria muito fazer em tecido, né? E, assim, era praticamente o apoio lá básico, assim, do nosso financiamento, né? A galera já levava o kit com tecido, com miniatura, tudo mais. Né? Então, aí, o jabá, mas eu vou trazer um extra, tá? Pode fazer o jabá. Esse quadrinho aqui, ó. Dungeons. Cara, eu já vi muito comercial. Não, peraí, eu vi no seu canal. O autor desse aqui é o Márcio Fiorito, que ele é desenhista de Marvel, DC e tudo mais, mas é um cara super acessível, super bacana. E quando ele lançou esse aqui que eu vi, eu falei, Márcio, eu quero ler esse teu quadrinho aí. É um quadrinho curtinho, ele tem acho que 16 páginas, foi só uma introdução. O padrão nos Estados Unidos, a gente que está acostumado a eles pegarem 5 e compilar e jogar aqui no... a gente está acostumado com 100 páginas. Né? É $1 o negócio. Então aí ele fez esse quadrinho aqui que é tipo, é o número 0, tá vendo? Olha só. Tô vendo.
que é só uma introdução à história, porque ele também é jogador de RPG. Então ele queria lançar a história dele, né, dos personagens dele, e agora ele está desenhando. Ele até mesmo fala, ó, eu desenho no meu tempo vago, né, porque como ele desenha para Marvel, essas coisas, ele tem que desenhar muito e acaba desenhando muito. No projeto dele nos tempos vagos. Mas ele já está anunciando o financiamento coletivo dele da edição número 1, que vai ser realmente a história mais completa. Mas, cara, eu apaixonei pela HQ, a história é bem divertida, é simples, mas objetiva, sabe? É basicamente uma aventura de RPG mesmo, dos caras entrando na dungeon lá e fazendo besteira lá dentro da dungeon. Ah, legal. Deixa eu te perguntar, qual é a sua raça e classe favorita? Cara, eu jogo, ó, vamos lá, eu tenho o sobrenome Druida, certo? Mas todo mundo me chama de Druida aí na internet. Porém, eu nunca joguei com Druida, tá? Vou revelar isso aí pra vocês. Então, Druida é mais, eu acho que é mais uma personalidade que eu assumi, né? Porque eu gosto de coisa de natureza, moro no interior e tudo mais, sou Druida. Mas eu não gosto muito de jogar com Druida, não. Pelo menos nas edições anteriores de D&D eram bem chatinho de jogar com Druida. Eu gosto muito de personagens mais, tipo, paladinos, né? Mas nem precisa ser paladinos, pode ser guerreiro, muito baseado no estilo do personagem do Feitiço de Acre lá, o Etienne Navarre. Um guerreiro mais assim, um guerreiro mais honrado, né? É esse tipo de personagem que eu gosto de jogar. Ah, legal, legal. Seu cara e raça, geralmente eu não gosto de jogar com humanos. Mas quando eu faço esse tipo de personagem que eu gosto de jogar, que são paladinos, eu faço humano. É bem contraditório. Porém, no D&D eu gostava muito de experimentar criaturas como personagem. Então tinha um mestre lá que ele adaptava. Então eu já joguei com Kuatoa, já joguei com Halfling Bárbaro, né? Então eu gosto de experimentar uns trem bem diferentes assim e para interpretar raças mesmo que não são humanas, entendeu? Cara, eu posso te recomendar um livro? Claro. É o Feiticeiro Mestiço do Rogério Dinelli. Já li. Cara, você já leu? Já. Cara, eu achei genial que o Goblin... Olha o spoiler, gente. O Goblin se disfarça de gnomo, cara. Eu acho. Travou o áudio. Oi, tá me escutando? Tá me escutando? Voltou? Alô? Voltou? Aí, voltou. Voltou? Então, eu achei genial, cara, que o Goblin se disfarça de gnomo, cara. Nossa, aquilo lá é muito legal. Então, pessoal, tem uma entrevista com o Dinelli no canal, no YouTube, tá? Ele fala muito do livro dele. E, Marcela, deixa eu ver, Zan, vocês têm um livro que eu mandei para vocês, tem que ler para vocês saberem o que a gente está falando. O Dinelli também, ele organizou uma coleção de contos, tá? Então tem 2 contos neste mundo, um com participação especial de 2 personagens, tá? E o outro com um personagem que ele vai colocar na sequência. Que legal. Que é como ele introduziu. Então já tá vendo a sequência? Oi? Já tá vindo a sequência? Você já conversou com ele ali? Eu falei com ele há um tempinho atrás, ele está trabalhando na sequência sim. Né? Mas que bacana. Como você disse, né? Tem o mundo real, a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás, né? Nas horas ali que permitem, né? A Marcela tá aqui, nossa, a Marcela é porradeira, porque ela gosta de jogar com meio orc. Ela gosta de jogar com meio orc bárbara, ela gosta de bater, né? Então, meus personagens, eu gosto de bater na mão, eu não gosto de jogar muito personagem de magia. Né? Eu gosto de descer porrada também, mas eu gosto de ser... O personagem que eu mais gosto, que eu mais faço, é esse tipo de guerreiro mais honrado. Mas eu já fiz Halfling Bárbaro. Cara, eu gosto de jogar com Anão Ranger. Eu acho que Anão fica muito bom de Ranger. Eu já fiz uma campanha inteira no Subterrâneo. Sabe? Que legal. Só com o grupo de Anão. Né? Mas eu tenho um amigo meu. O Leodrich lá, né? Então. O cara é combeiro. Ele fez a gente jogando Tormenta. Ele fez um Goblin engenhoqueiro. Uhum. Né, que fazia arma de fogo. Tipo,
primeiro nível, cara, jogando granada, tipo, 6d6, e cada explosão. Eu falei, cara, que Tá isso, louco. mano? Que monstro que você põe? Você põe um monstro e mata o resto do grupo. Não, aí você põe. Não, pior que assim, o pessoal gosta de jogar comigo por causa da minha história. E porque eu sou Uhum. muito dado. Então eu ponho aqueles monstros super feios. O pessoal fala, cara, a gente é de primeiro nível quem tá na primeira campanha. Como que você põe monstro desse? Ele é mó ruim de dados. Se ele acertar um, é sorte. Eu jogo dado aberto. Entendeu? Quando eu Também acerto joga, eu uma prefiro. pessoa, eu derrubo, certo? Mas o problema é que assim, Uhum. é 12 vezes para acertar alguém. Então é um sofrimento muito grande. Ah, muito A, bom isso. a Jaque aqui tá falando com Rogue assassino humano. Ó, muito bom, muito bom. É, Jaque, deixa eu só te dar uma dica. A Jambo acabou de anunciar A Espinha do Mundo, que é o 12º livro do Drist, se eu não me engano. E nesse livro é apresentado o Morrick the Rogue. Eu não sei como vai ser a tradução de Rogue aqui no Brasil, né? Provavelmente eles vão colocar renegado, alguma coisa assim. Mas é a primeira vez que a gente viu a classe em uma literatura de Forgotten, assim, foi o Morrick the Rogue. Só para quem E, gosta desse tipo de personagem. e deixa eu te falar, eu Sim. conhecia assim a sociedade Drow e tudo mais, mas como o Salvatore escreve, a sociedade, cara, aquilo lá é incrível demais. Demais, demais. Por exemplo, quando você leu o Feiticeiro Mestiço, você percebeu como o Dinelli gosta do Salvatores, né? Sim. Então, eu também gosto muito, principalmente porque, assim, para quem leu, eu sei que muita gente vai entender essa referência, mas para quem leu O Poderoso Chefão do Mário Puzo e você lê o primeiro livro do Drist, você reconhece a referência às famílias, às primeiras famílias mafiosas de Nova É, York, cara. purinho, é. Então, é, aqui, todo mundo junto para jogar one shot. Eu topo, eu topo. Bora Então, lá. mas a gente trocou umas mensagens essa semana, né? Eu falei para você que quando saiu anunciou o novo livro do Drizzt, né? Que eu acho que foi na sexta, se eu não me Isso. engano. Aí você falou que você ainda estava no terceiro, Dois. Tô na no metade do dois, dois. dois. Tô Cara, na hora que ele conhece o gnomo lá. uhum. Esqueci o nome dele. Cara, não é O que você amigo dele esqueceu lá. o nome dele é impossível de É se impossível de pronunciar. pronunciar, Eu só exatamente. É o escutei gnomo. o nome desse cara quando eu tava com Gnomo sem algo, braço. tá? Então, É, eu acho que quando foram falar como é que eu vou criar o nome desse cara, né? Aí torceram os mamilos do maluco para ele falar um nome estranho, porque é impossível esse nome mesmo. Em Bate a português, mão no teclado, né? bate a mão no teclado e vai qualquer coisa. Então, aí quando a gente tava falando, cara, eu tô no 47, no último que Nossa, é saiu. muito livro. É muito lindo, mas é assim, falando, é audiolivro, tá? É audiolivro, mas tá no 47 e é muita coisa, tem esperança de estar e continuar. Vai sair no Brasil, eu vou dar o meu apoio porque É. eu gosto de Forgotten, eu quero outros títulos sendo lançados no Brasil, mas, cara, é muito interessante, porque eu não vou te dar spoiler, tá? Mas é assim, existem momentos mais para frente que o ápice é ter companions, os companheiros. Uhum. Mas teve um momento que eu vou te falar. Eu acho que talvez o personagem já devesse ter sido aposentado, tá? Entendi. Né? Você Para entende? 40 e tantos livros, né? Cara, é assim, nos últimos 9, eu, Aham. eu, eu senti a fadiga literária. Aham. Já Porque não tem muito mais o que escrever. 40 livros, e os livros são grandes, pelo menos os primeiros ali. Não, mas é porque assim, na minha opinião, existe um momento que você não precisa, assim como eu falei, aposentar o personagem. Mas você pode Uhum. colocar o personagem tipo o professor Xavier. Eu vou treinar a próxima geração. O personagem Uhum. tá lá, de Sim. vez em quando ele vem. Porque Ele as faz. coisas que acontecem que você fala, e agora? Né?
Aí você tem livros que é mais concentrado nos inimigos fazendo as coisas, ou nos coadjuvantes, porque quando o cara chega, você sabe que ele vai resolver. É que nem a Liga da Justiça. Aham, Fica lutando, lutando, lutando com os ladrões de banco, de repente o Super-Homem vem, bate em todo mundo e vai embora. exatamente. Né? É. Mas eu acho muito legal. Eu espero, eu tenho a esperança que no Brasil alguém lance a Irmandade do Grifo, né, do James Lee Byers. Não sei se você conhece, Já ouvi falar mas também, mas não conheço, nunca li, né? cara, para quem gosta de mortos-vivos, né? É, quando ele foi escrever a primeira parte, que da onde saiu a Irmandade do Grifo, acho que os caras chegou, ó, tá aqui todos os mortos-vivos que a gente tem no catálogo. Eu preciso que você use ele numa série de 4 livros, cara. Tá bom? E foi o que ele fez, né? E depois Que legal. ele escreveu uma trilogia que era The Rage, que é sobre a famosa ira dos dragões, né? Quando eles entram em frenesi, né? Então é sobre Uhum. caçadores de dragão e aparece todos os dragões do livro dos monstros, cara. Todos. Caramba. Todos. Entendeu? Até, sabe aquele o dragão solar, que era todo Sei, aham. estranho? Que ninguém usa. Ninguém usa. Apareceu. É, e aí a gente teve a Irmandade do Grifo, que finalmente a gente viu o pessoal. A gente teve um livro sobre mercenários. Não são heróis, não são vilões. Esse é o Uhum. contrato, vamos ver se a gente aceita ou não. E eu acho muito bom. Você chegou a conhecer o Pathfinder, que você mencionou que não era Pathfinder, mas é Pathfinder? Conheci, joguei. Não, não essa edição mais nova, conheci a primeira edição, joguei. Inclusive, eu estava até procurando aqui, eu tenho um livro do romance do Pathfinder. Ah, Eu o não li Bruxo ainda. Infernal. É É, muito legal. Aqui no canal, gente, também tem entrevista com a Joyce Dantas, a pessoa que traduziu esse livro. Maravilhosa, ó, que Joyce. legal. E também tem uma entrevista com a Karen. A Karen, ela trabalhou com quase tudo do Pathfinder, menos o Bruxo Invernal. Ela também é uma tradutora, ela é um amor de pessoa, né? E agora a New Order, ela tá no cartaz dela. Se você participa da campanha, você pode pegar o próximo livro, que é O Príncipe dos Lobos. Para quem gosta, sabe, gente, de um clima mais Transilvânia, primeira pessoa, viu, Jaque? Que curte um vampiro, lobisomem, é para você esse livro, né? Mas eles falaram em uma live há um tempinho atrás que após acabar a campanha eles vão disponibilizar no site para você comprar só o romance, né? Mas, cara, eu acho que é que assim, o Pathfinder, eles são diversos autores, diversos títulos, né? Mas o que eu mais gosto individualmente é o Fire Soul, que ele ainda não saiu no Brasil. Tem até a resenha dele no canal, gente. É sobre Xamã, tá? Eu acho que você ia gostar. Ia mudar a sua imagem de druida, tá bom, druida? Né? E que esse é o one shot. E tem um que é uma trilogia que eu falo que é a trilogia do malandro, que é sobre um cara que tem uma espada. Essa espada, dentro dela, essa espada ficou tanto tempo no tesouro de um dragão branco que ela absorveu a alma do dragão. Então ela tem magia de gelo. E ela acha que é um dragão. Então eles aplicam golpes nas pessoas, a espada tá viva. E a parte da espada ela quer que joga pra ela dormir em cima do ouro. Cara, é muito engraçado. E é Eu uma. adoro a arma mágica, assim, com Não, consciência. É muito não, legal. sabe qual a melhor parte? O cara não sabe lutar. A espada sabe lutar. O cara não sabe Ah, lutar. Ele vence tudo na só, lava. só me segura aí que eu bato, que eu resolvo o resto. Basicamente é isso. Você fala, ó, segura que eu faço o resto do serviço, tá ligado? E eu acho isso muito engraçado, porque ele e a espada tem aquela pegada. É tipo Riggs e Murtaugh, do Máquina Mortífera, Uhum. né? É muito divertido, eu me diverti É demais com genial. esse livro. Né? E na esperança, eu posso dizer, porque isso foi falado na entrevista, assim, esses livros estão traduzidos, tá? Quando eles vão ser lançados, aí é a questão da editora, do custo-benefício e do público, né? Uhum. Mas eu espero que a gente veja aí mais Pathfinder no Brasil, porque vale muito a pena, cara. Eu acho que você vai gostar do É, Bruxo Infernal. a New Order está investindo bastante no Pathfinder, né? Ainda mais agora que o D&D foi embora, É, né? Aí e tá. você viu que a Jumbo anunciou que eles vão lançar o Tal'Dorei? Não, não vi não.
Faz uns dias eles anunciaram, a Jambo vai publicar o mundo de Vox Machina aqui no Brasil. Ó, que legal, cara. Você chegou a assistir o Vox Machina, né? Assisti, Então, excelente. nossa, cara, maravilhoso. É assim que se faz, né? Excelente. Esperando a próxima temporada. E quando o seu grupo, Sim, você começa com um grupo de jogadores e fala, mestre, eu quero jogar, eu quero enfrentar um dragão, fala, vai assistir Vox Machina, é. tá? E ali o nível ali é épico, né? Primeiro arco. Assiste o primeiro arco, que é aquele dragão, certo? E assiste o final da temporada pra você saber a diferença de um dragão adulto para um dragão ancião. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Não, Nossa, tem que ser. não É. tem jeito. É por isso que o pessoal não entende, porque é diferente quando você lê num livro, falando, quando você Aham, apresenta um grupo, um dragão para o grupo é uma calamidade. Quando você vê visualmente o que é a calamidade, né? é. Aí o pessoal Mas percebe. eu gosto lá no meu Instagram, lá da RPG Brasil, eu coloco, sempre que eu vejo alguma coisa de comparação de tamanho, inclusive essa semana eu coloquei dos dragões lá da Casa de Dragões. Eu acho excelente, porque às vezes você não tem noção, né? Você Exatamente. descreve, tem tantos metros, mas você não tem noção. Na hora que você coloca a comparação, cara, é assustador. Então, às vezes você tá jogando e tá numa luta, fala, o dragão te acertou. Mas eu tomei só 50, eu tinha 50% do dano. Eu falei, não, você morreu. Quanto que é o dano? Cara, acredita em mim, Não você não precisa quer ver, jogar. você morreu. Entendeu? Deixa eu te É bem perguntar, isso. isso é coisa de RPG, meio que um lenda lendária. Todo Uhum. mundo lembra qual foi o maior dano que deu num personagem da primeira vez? Você lembra? Cara, o maior dano eu não lembro, mas eu tenho uma história do meu Halfling Bárbaro, que ele matou um dragão, né? Era um dragão, não era um dragão assim, era um dragão pequeno, mas ele matou tirando um crítico, né? O 20-20, né? 2020, boa. E ele matou tirando 20-20, ele tinha um dano alto, aí tinha uns bônus lá. E aí o mestre colocou, era um dragão pequeno, lógico, né? Uhum. Mas o mestre colocou lá um desafio que era da sessão e meu Ralph lá na primeira iniciativa ganhou e matou o dragão no 2020. Então foi a cena épica da mesa, assim, né, galera? Foi fenomenal. Então essa marcou, não lembro quanto que eu causei de dano, mas foi um dano. Eu tinha crítico aprimorado, algumas coisas assim, então causou um dano Então, bem. a gente estava numa campanha, o pessoal reclamava muito que eu ficava enrolando com as regras. Aí eu peguei o livrinho, sabe quando você pega aquela revista, coloca assim e fala, ó, o que cair, vocês vão enfrentar, né? Uhum. E aí eles estavam lá em Tormenta, você conhece a ilha de Gaurásia? Sim, eu não conheço tanto, mas eu já li o Então, Reinado. e aí eu rolei o dado, apareceu um besouro do óleo. O Uhum. besouro do óleo, gente, para quem não conhece, é basicamente aquele inseto grandão do Tropas Estelares, né? E eu rolei o dano. Aí eu cheguei pro cara e falei, você morreu. Eu falei, como assim eu morri? Eu tenho um escudo mágico. Eu falei, cara, você tomou 264 pontos de dano. A única Nossa. coisa que sobrou foi seu escudo mágico em pé no ar. Porque é indestrutível. Exatamente. Bom, É. o Edson, Mas eu, quando eu mestrava lá no início, eu gostava. Até hoje eu faço isso, eu deixo o mundo aberto e a decisão dos jogadores. Eu tenho a história, mas a história vai sendo moldada de acordo com. Geralmente, quando eu termino a sessão, eu pergunto para eles o que vocês vão fazer na próxima para eu já bolar alguma coisa, quais são as é, ideias. E no mundo, tinha, assim, bem adolescente mesmo, mas eu tinha uma caverna lá que tinha um dragão, né? Tinha a notícia de um dragão. Mas não era para os caras irem, era só para eles saberem. Só que o mestre colocou, vamos lá. E aí era lógico, eles foram lá e morreu todo mundo. é, exatamente. Isso acontece com todo mundo. E quando você faz o negócio, o carinha tá na cidade, ó, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Eu vou pra lá. E tipo, todos os outros jogadores também, mano, a gente passou 3 horas fazendo a ficha. Dá pra você falar oi pro grupo e a gente entrar na casa mal assombrada? Pelo amor de Deus. Aí o cara, qual que é a minha motivação? Aí os caras, a sua motivação é que se você não começar a jogar direito, a gente vai fazer você comer a sua ficha. Eu já passei por isso, entendeu? O cara tava tão no personagem, qual que é a minha motivação, sabe? Cara, isso não é uma obra shakespeariana. Encontra com o pessoal e vai no lugar em perigo, pelo amor de Segue, Deus. segue, né? Segue. A sua motivação é que você quer ganhar XP. É. Então,
Bom, Edson, chegamos naquele momento da entrevista, né, que eu chamo que é o Momento Karine, que é homenagem à nossa querida Karine Ribeiro, onde você deixa uma mensagem para o universo. Caramba, hein? Essa daí você me pegou. É Bem, responsabilidade. eu gosto de desejar, primeiramente, sucesso decisivo a todo mundo. Geralmente, eu sempre, quando eu escrevo algum e-mail, eu falo, vocês recebam sucesso decisivos, porque se você tem sucesso decisivos, você sempre está excelente nas coisas que você faz, né? Então, assim, faça aquilo que você gosta de fazer, né? Não faça para ganhar dinheiro, importante ganhar dinheiro, mas o dinheiro é consequência daquilo que você faz bem feito. Eu sempre penso dessa forma, né? Na verdade, eu comecei a pensar nisso quando eu ouvi, na verdade, um empresário, dono da Cacau Show, ele contando a história dele, ele falou isso, que ele começava a vender chocolates porque ele gostava de cozinhar e fazer chocolates. E ele queria fazer a coisa mais bem feita possível. Então, eu sempre penso assim, se você gosta de fazer alguma coisa, vai e faça, né? Porque o sucesso decisivo vai ser consequência daquilo que você faz bem feito. Ah, legal. Deixa eu só dar um oizinho atrasado aqui pro Rodrigo Bittencourt. E aí, Rodrigo? Edson, o Rodrigo escreveu Tobias e a Lenda do Arqueiro de Ouro, que é um livro de fantasia com criaturas do folclore nacional, cara. Cara, eu já vi o Instagram propaganda desse livro aí. A capa eu achei linda, Você tem excelente, que ver a mas arte interna, cara. Você tem que ver nossa, é a muito arte bonita, cara. interna. Você não tem. Passou, não sei se foi no patrocinado lá, entendeu? Eu acho que eu segui ele, mas eu não conheço muito, mas eu já ouvi falar desse livro aí, cara. Já Então, vou procurar saber. se você acha que dá trabalho tretar com o Troll, você precisa ver o que ele fez com o Mapiguari. Caramba, hein? É, e eu gosto muito de falar do livro do Rodrigo, porque, cara, colocar essa fantasia com aquela pegada da nossa, no nosso folclore, é, com aquela, ainda com muita mitologia indígena, cara, ficou muito gostoso de ler o livro dele. E é claro que o Rodrigo te deixa com gostinho de quero mais no final, sabe? Que legal. Você me lembrou um livro que eu li É. despretensiosamente. Eu não sei se ele está aqui. Eu comprei um Kindle, né? E aí eu tinha alguns livros. Eu nunca gostei de ler assim. Eu gosto de pegar o livro e ler. E aí eu comprei o Kindle e eu tinha alguns livros que você acaba na Amazon, né? Tá gratuito. Você vai lá, adiciona, mas você nunca lê. Eu Sim. falei, deixa eu ler alguma coisa no Kindle. E aí eu peguei um Né? livro Já que que eu chama, comprei. exatamente, chama Deuses Caídos. Acho que é Deuses Caídos mesmo. Um livro, assim, de um autor nacional. Mas, cara, o cara escreve muito bem. Deixa eu anotar aqui. E, é, e exatamente, ele traz algumas coisas da mitologia, do folclore. O Perdi a caneta. Saci, quando aparece, é assustador, cara. O Saci é assustador. E ele tem muito essa pegada, é uma investigação tipo Constantine. Tem uma pegada meio do John Constantine, meio do Neil Gaiman, dentro do universo sobrenatural, meio Lovecraft, mas no cenário brasileiro. Cara, é Ah, que fantástico legal. esse cara. Que legal, cara. É que depois me manda no, o nome Depois certinho. eu te mando lá certinho. E, se não me engano, é Deuses Caídos mesmo, mas depois eu te mando certinho o nome do autor e tudo mais. Eu até sigo ele lá no Instagram. Um que eu queria recomendar para você, porque eu sei que você também faz de sci-fi, né? É o Véu da Verdade, do J.M. Beraldo. Ah, é É um nacional também? nacional, ele tá na Amazon. Há um tempo atrás ele lançou uma edição comemorativa. Tem um papo com ele Ah, aqui que no meu legal. canal. Cara, o Beraldo, hoje em dia, ele trabalha com a galera do Assassin's Creed, né? Mas que livro. Eu falo que é uma mistura de. Agora, para quem conhece, é uma mistura de Firefly com Babylon 5. Que legal. Tá? Muito gostoso. Tem uma Como é sequência, que é o mas nome? Véu? o Véu da Verdade, do J.M. Beraldo. Véu. Tá? Tem uma Beleza. sequência, entre aspas, que é o livro que se passa no mundo, não é uma sequência direta, né? Mas eles
os dois estão na Amazon, mas o segundo não tem físico. Ele foi lançado só originalmente físico muito tempo atrás e não tem mais. Agora é só o Kindle. Né? Se alguém tiver a sequência do Véu da Verdade, por favor, me manda um direct que a gente negocia. Por favor, tá? Então. Mas é isso, Rodrigo. Cara, muito obrigado. Se a gente começar a falar aqui, a gente vai embora a noite inteira. Vai embora. Mas muito obrigado mesmo por participar. Seu canal é muito bom. Eu tô ansioso para quando você for fazer os seus vídeos falando do Heiku, do Bram McMore. O seu vídeo do A Lenda ficou muito legal. Você tinha que pegar Bacana, obrigado. fazer uma live com o pessoal para dar aquela dissecada, né? Porque eu tenho um easter egg para você, Uhum. tá? Na hora que o Jack tá ali com o Puck lá para tentar apegar o escuridão, tem umas armaduras no chão, não tem? Tem, tem. Tem. Se você olhar aquele elmo, tá? É o elmo, tem o elmo dos soldados do exército do Airk Toffbeard, que é o amigo do Mad Martigan, no Willow. Olha que legal, cara. Eu não sabia disso. Dá uma Ó. olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Vou ter que rever lá. Tem que ver, só botar naquela cena que você Só vai botar ver. na cena final ali, né? Quando o Não Gun é tá na do... cena final, é quando o escuridão tá dando opção pra Lily de fazer a maldade ou não. A opção final, que é quando Então, que finalmente a ela vai alma cortar dela. o chifre ali. Isso, exatamente. Quase ali no final. Uhum. E é tipo assim, esse filme é maravilhoso e a melhor criatura pra mim não é nem o escuridão, é a Maggie, que é a bruxa do pântano ali. Pra Cara, mim, aquela aquele é maquiagem assustador. é assusta na época, a primeira Até vez hoje eu vejo aquele bicho lá molhado assim, ele é bem, você bem sabe quem que é o sinistro. ator, né? Que faz? Sei. Uhum. Então, cara, ele tava novinho pra trabalhar naquilo, pra fazer aquilo ali, né? Tava. E gente, nada ganha de efeitos práticos. Não tem. E aquele filme eu acho que é um dos melhores assim que eu já vi de efeitos práticos assim, que as maquiagens são fantásticas. Sim, sim. Cara, e tem 5 É, versões diferentes dele, né? pois é. Eu acho que eu tenho É duas. impressionante até hoje. Você olha lá, é impressionante até hoje a Então. maquiagem. Uma delas eles tiveram que cortar porque teve a música Tangerine Dream e perdeu os direitos, aí teve que tirar para não pagar o royalty. Né? Deu um monte de problema. Esse filme. Tem uns filmes que eu falo que é amaldiçoado, gente. É amaldiçoado. Esse filme, você sabe que ele era para ser bem mais sinistro do que ele é, né? E Não, então, aí o mais Ridley sinistro Scott. do que ele já é. Imagina só, cara. Pois é. Não, porque a gente vê uns personagens ali que tem um arquinho que você fala, peraí, mas tá fazendo. Não tá fazendo. Eu acho que devia ter uma explicaçãozinha um pouquinho melhor, né? Exatamente. Fica Então, meio mas perdido até ali no. são os mistérios do cinema, né? É que nem quando você. Só os mistérios dos cortes da produtora, né? Sim. É que nem quando você assiste a versão do diretor do Cruzada e você fala, cara, por que que isso não passou no cinema? É outro filme, né? Nossa, não, literalmente é outro filme. Né? Literalmente é outro filme. A única cena que eu fiquei com pena que os caras não incluíram é a morte do escudeiro do pai dele. Né? Mas aí foi porque o cara largou o filme, porque ele falou: eu consegui o contrato para trabalhar em Grey's Anatomy. Aí o Ridley Scott falou: vai deixar meu filme para trabalhar em Grey's Anatomy. Beleza, eu vou matar o seu personagem fora de cena. Muito bom essas coisas. Então, mas, Edson, é isso. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Muito Eu que obrigado por estar agradeço. com a gente desde o começo. Um abraço para você, Jéssica. Por favor, pare de torturar as pessoas no seu livro. Um abraço pro Rodrigo. Andresa, para de colocar gatos na sua casa. Você já tem mais de uma dúzia, mulher. É a louca dos gatos. Obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Show.